Seja bem-vindo a mais uma aula da nossa escola bíblica. Nós continuamos hoje falando sobre as ciladas do diabo. E hoje o nosso texto bíblico está em João, no Evangelho de Jesus segundo João, capítulo 13, versículo 33, que diz o seguinte: Meus filhos, vou estar com vocês apenas mais um pouco. Vocês procurarão por mim, e como eu disse aos judeus, agora lhes digo: para onde eu vou, vocês não podem ir. Um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, e se vocês se amarem uns aos outros. Simão Pedro lhe perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu: para onde eu vou, vocês não podem seguir-me agora, mas me seguirão mais tarde. Pedro perguntou: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Darei a minha vida por ti. Então Jesus respondeu: você dará a vida por mim? Asseguro-lhe que antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Está aqui um discípulo de Jesus, que amava Jesus. E que, de fato, o que falava era verdadeiro, baseado naquilo que ele estava vivenciando naquele momento. Para esse momento aqui da conversa entre Jesus e Pedro, Pedro estava dizendo: eu dou minha vida pelo Senhor. Naquele momento. O importante que a gente precisa entender é que existe uma fala para um momento e que ela é verdadeira, porém quando chega o determinado momento em que eu disse algo sobre, aquilo não acontece como deveria. E Jesus sabia: Pedro, você não dará a sua vida por mim. Eu sei do que você está falando agora, mas quando chegar o momento da minha prisão, o momento do julgamento injusto, o momento em que as coisas estiverem acontecendo, Pedro, você vai ver que a coisa vai ser pior do que você imagina. E você não vai, Pedro. Você não vai. Pedro, ele cai numa cilada. Porque ele indaga, em alguns momentos ele indaga: não, eu morrerei por ti. Não, eu estarei com o Senhor. Não, Pedro, você não vai. E olha que Jesus falou: você vai cair uma cilada. E a cilada que você vai cair, Pedro, é uma cilada simples. Alguém vai perguntar algo para você e você vai me negar 3 vezes. Às vezes nós achamos que a cilada que nós cairemos tem que ser algo muito bem arquitetado, bem elaborado. Não. Agora, lógico que essa cilada ela não atingiria a Jesus e não mudaria nada com relação ao que Jesus sentia por Pedro, por aquilo que Pedro representava para ele, e muito menos Jesus desistiria de Pedro. Pedro cairia numa cilada onde essa própria cilada iria mexer com ele, iria causar danos nele, iria gerar coisas nele que ele tomaria algumas decisões e até mesmo não só pensaria, mas desistiria do seu chamado como discípulo e um apóstolo de Cristo. E a Bíblia nos mostra isso. A cilada que o inimigo tinha preparado para Pedro ia questionar sobre a veracidade do sentimento, do amor
da entrega da vida dele, que ele sempre disse que entregaria em prol do seu mestre, do seu Senhor. Ele chega a questionar em algum momento: não, o senhor não vai morrer, se o senhor for morrer, nós morreremos junto, eu morro junto, nós vamos para a espada, e muitas coisas ele falou. E quando chegasse o momento dele ser pego, dele ser questionado, todo o sentimento nesse momento seria abalado, colocado em questão. E isso acabou com Pedro. Em João capítulo 18, versículo 16, diz o seguinte: mas Pedro teve que ficar esperando do lado de fora da porta. Era já o momento do tribunal, era o momento Jesus estava já sendo julgado e já pronto para ser levado e ser morto. O outro discípulo, que era João, que era conhecido do sumo sacerdote, voltou, falou com a moça encarregada da porta e fez Pedro entrar. Pedro entra onde Jesus estava sendo interrogado. Ela então perguntou a Pedro uma pergunta: você não é um dos discípulos desse homem? Ele respondeu: não sou. Agora vamos pensar um pouquinho aqui com relação àquilo que a palavra nos ensina. A Bíblia diz que o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, e aqui provavelmente era João, o discípulo amado, voltou e falou com a moça. Havia um discípulo lá dentro, e sabiam que João seguia a Jesus e era um discípulo de Jesus, e que também era um escriba, ele anotava, para que nada passasse batido sobre todas as realizações de Jesus. A pergunta foi muito simples: você não é um dos discípulos desse homem? Pedro foi tomado aqui de um medo muito grande, ao ponto de gerar um pânico. E talvez passou na mente dele que ele também seria ali amarrado, amordaçado, acorrentado e levado também a julgamento e morto. Mas tinha um outro discípulo lá dentro, e esse discípulo é quem pede para que essa moça abra a porta. Então, aquele discípulo que já estava lá dentro disse assim: eu conheço alguém que está aí fora, um amigo meu, Pedro, que já andou comigo. Mas Pedro na hora foi tomado literalmente, de um medo, e ele diz não. Ele mente aqui. Ele diz: não sou, não conheço. E se você continuar lendo, você vai ver as 3 vezes que ele diz que não o conhece. Pedro foi avisado por Jesus que o negaria 3 vezes antes do canto do galo, durante a noite em que Jesus foi preso. Jesus previu essa negação, mas também indicou que após a sua ressurreição, Pedro seria restaurado. Pedro foi avisado, e muitas vezes nós somos avisados: olha, não vá, não saia, encerre essa amizade, não faça amizade com essa pessoa, não ande com essa pessoa, é melhor você esperar um pouco. Que tal a gente orar um pouquinho mais para saber se essa é a vontade de Deus? Você verificou que essa saída, essa viagem, isso é para agora? Ah, mas Deus não quer que eu tenha isso, Deus não quer, porque geralmente são essas falas que vêm em seguida quando alguém está sendo avisado, aconselhado de uma forma muito simples. Jesus olhou para Pedro e disse: Pedro, antes que o galo cante, antes do galo cantar, você vai me negar 3 vezes, você vai dizer que não me conhece.
O seu amor por mim será colocado em questionamento. Jesus prevê isso. Jesus, durante a última ceia, prevê isso. Anunciou que Pedro negaria 3 vezes naquela noite. Antes que o galo cantasse 2 vezes, 3 vezes, Pedro negaria. Pedro, apesar de sua declaração de fidelidade, acabou negando conhecer Jesus quando confrontado por criadas, não foi nenhum sumo sacerdote, e outras pessoas no pátio da casa do sumo sacerdote. Imagina se fosse o sumo sacerdote que chegasse e falasse assim: você é um deles, né? Um dos discípulos de Jesus. Acho que Pedro cairia infartando e pronto, já era, acabou. O arrependimento, hein? Após a negação final, Pedro ouviu o canto do galo e lembrou-se daquilo que Jesus previu, daquilo que Jesus falou, daquilo que Jesus profetizou, o que o levou a um profundo arrependimento e um choro amargo. Só não fez igual a Judas. Não comprou um campo e nem um pedaço de corda para se enforcar. Mas entrou num choro amargo, entrou em uma profunda amargura, arrependimento. O que eu fiz? Eu fui avisado, mas eu caí nessa cilada. Eu fui avisado. Eu deveria ter falado. Eu acredito que Pedro pensou assim: eu deveria ter falado que eu sou um dos discípulos. E daí? O que tem? Vai vir para cima? Eu pego a espada, hein? Já cortei a orelha de um, eu corto a garganta, hein? Talvez passou um monte de coisa na mente de Pedro, porque assim acontece comigo e com você. A gente fala: meu Deus, por que eu não dei ouvido? Meu Deus, por que eu não ouvi? Meu Deus, por que eu fiz? Meu Deus, por que eu falei? Eu não deveria ter falado. E aí vem, né? Eu fui avisado. Nossa, Deus falou comigo. Às vezes Deus não vai falar claramente. Ei, Deus não vai falar claramente. Às vezes Deus vai dar sinais. E os sinais de Deus já é o próprio Deus falando comigo e com você. Fique atento, às vezes você não vai ouvir, mas você precisa ver. Jesus chegou para Nicodemos e disse: Nicodemos, aquele que não nascer de novo não pode ver. Nicodemos, aquele que não nascer de novo não pode ver e não pode entrar. Nicodemos. E Nicodemos custou entender isso. Mas que bom que depois de tudo, Jesus foi lá e restaurou a Pedro. Aconteceu a restauração. Primeiro veio a previsão. Jesus prevê o que vai acontecer. Segundo, a negação de Pedro. Pedro negou Jesus. Foi tomado em terceiro por um arrependimento. Mas o próprio Jesus o levanta. Quando Jesus ele se levanta do túmulo, uma das coisas que ele faz, ele sabia que era importante, era trazer Pedro de volta para os meios dos discípulos. Após a negação final, Pedro ouviu o canto do galo e lembrou-se da previsão de Jesus, o que o levou a profundo arrependimento e choro amargo. A restauração. Mais tarde, Jesus, após a ressurreição, encontrou Pedro e em 3 ocasiões perguntou a ele se Pedro o amava. E era importantíssimo essa conversa. Pedro, tu me amas? Você conhece já esse texto. E esse momento era o momento da restauração do amor, da verdade, do amor verdadeiro que havia em Pedro. Estava restaurando os sentimentos de Pedro novamente. E é isso que o próprio Espírito Santo deseja fazer na minha e na sua vida todas as vezes quando nós caímos numa cilada e quando nós questionamos: meu Deus, eu disse que eu amava, eu falei que jamais faria isso, mas eu fiz. A própria pessoa do Espírito vai trabalhar para que a cilada que ficou dentro de mim e de você, através de um sentimento, será retirado através de uma conversa, de um bate-papo, muitas vezes simples. Pedro, tu me amas? Eu te amo, Senhor. E Jesus sabia que era verdade.
Eu te amo, mas você sabe que eu falei várias vezes, mas tu sabe todas as coisas, sabe que eu disse que te amava, que eu morreria pelo Senhor, mas não foi isso que aconteceu, eu te neguei. Apacenta as minhas ovelhas, Pedro. Faz algo em prol do meu reino. Eu estou te chamando para isso, Pedro. E ele foi restaurado. Pedro nega Jesus 3 vezes. Mas Jesus o restaura de forma sobrenatural. Caiu em alguma cilada. O problema agora não é sobre se você caiu. Agora é sobre você se levantar e restaurar todas as coisas que foram danificadas através das ciladas do diabo na sua vida, no seu ministério, no seu chamado, na unção que Deus confiou, aquilo que Ele entregou. Volte ao início de tudo. Volte ao início de tudo. O Senhor, Ele confia nesse retorno e é por isso que Ele está te chamando de volta, do lugar que jamais você deveria ter saído, mas aconteceu uma cilada, uma fatalidade, você escorregou, você caiu, mas volte-se para o Senhor e diga para Ele: o Senhor sabe de todas as coisas, eu te amo e o Senhor sabe disso, me ajuda na minha pequena fé, não sei como é que vai ser a sua oração. O importante é que você anule completamente essa cilada do inimigo, aquilo que veio para destruir a sua vida, e viva essa restauração e seja usado para restaurar muitos que estão caídos e que cairão. E eu tenho certeza que esse é o desejo do Espírito de Deus, trabalhar através da sua vida. Se levante hoje, diga literalmente que você vai recomeçar tudo, não tem problema, eu volto para o final da fila, eu começo do zero novamente, mas eu não vou ficar prostrado nessa cilada. Que o Espírito de Deus te convença no dia de hoje e te impulsione a viver tudo aquilo e realizar tudo aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Eu te espero na próxima aula com esse mesmo tema. Deus te abençoe.